hoje, principalmente aquelas que são mães, né? Puderam ter um dia dado por Deus, na presença dos seus filhos, da sua família. Grande Deus, aleluia! E Deus que tem nos trazido até aqui, para que nós possamos estar ouvindo a voz dEle, estamos sendo fortalecidos pela Tua Palavra. Aleluia! Porque o que fortalece é a Palavra. Verdade, aleluia, Jesus. Jesus. Oh, O que glória! edifica a nossa fé é a Palavra. Vamos ler 1 Reis, capítulo de número 19, versos de número 15. Maravilha. E o verso de número 16. 1 Reis, capítulo de número 19, versos de número 15 ao verso de número 16. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos ler então. A epígrafe do meu texto diz: Elias no monte Horebe. Eu disse Elias. Monte Horebe. Está fraco, dá para nós melhorarmos. Eu disse Elias. Monte Horebe. Amém. Leiamos. Capítulo de número 19, versos de número 15, verso número 16. Perdão, verso número 15, verso número 16. Diz assim: E o Senhor disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nis, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, ungirás profeta em teu lugar. Repita comigo. E o Senhor disse: Vai, volta pelo caminho do deserto, do deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nis, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, ungirás profeta em teu lugar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, levante sua mão direita acima do ombro e repita comigo: força, força, força. Sejamos fortalecidos pela palavra do Senhor. Pode se assentar, glorificando a Deus. Irmãos, essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, eu creio que será para a nossa edificação nesta noite. Amém? Quantos estão desejosos em ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler diz a respeito à vida do profeta Elias. O profeta Elias, ele é lembrado pela tua ousadia. Sempre quando nós falamos em sonhos, nós lembramos de José. Quando nós falamos em sonhos na Bíblia Sagrada, nós lembramos daquele jovem de 17 anos de idade que Deus realizou os sonhos dele. Quando nós falamos de intimidade, de comunhão, aquele que via Deus, falava boca a boca, face a face, lembramos de Moisés. Agora, quando nós lembramos de um profeta que tinha ousadia na presença do Senhor, nós lembramos de Elias. O tempo que Elias estava vivendo era um tempo difícil. E ele era um profeta que não era um profeta conhecido. Ele era um homem, aleluia, que vivia no mato. Se você ler a história extra-bíblica dele, se você fazer um estudo analítico da Bíblia Sagrada, você vai ver que Elias não era aquele camarada de relacionamento. Ele não era aquele homem que andava muito com as pessoas, mas ele tinha uma intimidade com Deus diferente. Aleluia. E a Bíblia diz que ele começou a andar pela Israel. E ele começou a ver que o povo de noite adoravam a Deus e de manhã adoravam a Baal. Os profetas tinham sido comprados por Acabe. E os que não tinham sido comprados por Acabe tinham fugido-se, como você vê na Bíblia, Micaías, no capítulo 22, lá na frente, profetizando ao rei Acabe. Mas nesse tempo difícil que os profetas tinham sido comprados,
outros tinham se escondido e outros tinham fugido do ministério. Deus olhou a Elias e levantou ele. Se você vê em 1 de Reis capítulo 17, versos de número 1, e você vai ver que ele entra diante do rei Acabe e ele fala algo que ele estava vendo. Não era algo que Deus tinha falado com ele, mas quando ele viu as coisas que estavam acontecendo ao redor dele, ele não se conformou. Ele se levantou. A Bíblia diz em 1 de Reis capítulo 17, versos número 1, um dos moradores de Moabe. A Bíblia não diz que ele era profeta, não diz que ele era sacerdote, não diz que ele era levita, ele não era nada. Ele era apenas um homem que tinha intimidade com Deus, que não se conformava com as coisas que ele estava vendo. Então ele se levantou, ele chegou diante do rei Acabe. Naquele tempo o governo não era um governo teocrata. Governo teocrata é aquele que é ostentado por reis, é aquele que é ostentado por juízes, profetas e sacerdotes. Não era. O governo que era naquele tempo era um governo absoluto. O governo absoluto é aquele que é canalizado, ostentado, sim, somente pelo rei. Então o rei mandava cortar a cabeça de profeta e não dava nada para o rei. Então a Bíblia diz que ele se levantou e ele foi em direção ao rei Acabe. E ele chegou diante do rei Acabe e ele falou: olha, vive o Senhor, cuja presença eu estou, que não haverá chuva e nem orvalho em Israel por alguns anos. Quem mandou você vir aqui, Elias? Ninguém. Eu vi o pecado do mundo, eu vi o pecado, eu não me conformei e eu vim aqui profetizar para você. Irmão, não se espante, nesses tempos os profetas estão se silenciando. Irmão, olha, Deus me ajuda aqui. Tem pessoas que Deus chamou para pregar e cantar. Eu não consigo segurar muito. Tem pessoas que Deus ungiu do ventre materno para ganhar almas, para pregar o evangelho. Irmão, eu não troco um salário de R$1.000 ganhando almas, servindo ao Senhor, por um salário de R$30 e R$30.000, mas ocupando posições beneficiadas pela sociedade, pela política e por aí vai. Deus te consagrou para ganhar almas. Não se venda, não se corrompa. Quando faltar alguma coisa, Deus vai mandar o corpo, vai chegar na sua casa, vai levantar profeta, vai falar: está aqui porque você é fiel comigo. Mas não se silencie, não se venda. Nós estamos vivendo um tempo que nós se conformamos com as coisas. Levantamos de manhã, vemos pessoas traficando no nosso bairro, a nossa família se prostituindo, se corrompendo, e nós estamos de boca calada. Estamos negligenciando o chamado que Deus deu à nossa vida. Eu sempre digo para Deus: aonde eu passar, eu quero ver almas convertidas. Eu quero ver jovens se levantando para pregar, para cantar. Eu quero servir de coluna de firmeza para muitos. Mas para que tudo isso venha acontecer, temos que ter ousadia. Elias podia perder a cabeça. Sabe o que ele fez? Foi entrando na presença do rei sem ser chamado. E ele profetizou. Sabe por que muitos de nós não iremos alcançar muitas coisas? Porque muitas vezes nos falta ousadia. Irmão, eu acho lindo, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso número 6 e o verso número 7. Olha, Timóteo, não despreze o dom que foi lhe dado por imposição de mão. Desperte o dom que há em ti, porque Deus não te deu espírito de temor, de medo, mas sim de ousadia, de fortaleza, fé e moderação na presença do Senhor. Irmão, essa palavra que significa desperte é repicure, significa atiça fogo, sopra na fogueira, jogue mais lenha. Você recebeu um dom, não deixa nada nem ninguém apagar o que Deus colocou no teu coração. Desperta para o que Deus tem para a tua vida. O problema é que nós ouvimos a palavra aqui, e quando passamos pela palavra, passamos pelo portão, Satanás rouba. Ele tira tudo que Deus semeou no nosso coração. Não deixa isso acontecer. Ouse sonhar, queira coisas boas, queira coisas grandes. Vai se melhorando, se aperfeiçoando, orando com Deus e falando: Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me dê ousadia. Às vezes você entra na empresa só de cabeça baixa, ocupa sempre a mesma posição, e Deus está falando: ei, levanta a tua cabeça, sai da tenda, eu quero te dar as terras prósperas, desde o rio Éufrates até o rio Nilo, eu quero te dar. Aonde pisar a planta do teu pé, te darei por possessão. Porque a bênção não era apenas de Abraão, veio de Abraão, veio de Isaac, Jacó, alcançou as 12 tribos, chegou na tua vida. Deus tem o melhor para ti, irmão.
É Porque ele não maravilhoso. era ninguém, ele era um homem qualquer. Deus olhou para ele e falou: Elias, vira-te, porque Senhor, e sobe até o ribeiro de Querite. Por quê? Para que você fique escondido. Porque quando você não é ninguém, não faz nada na igreja, ninguém se incomoda com você. Agora, quando você começa a ser usado por Deus, escute o que Deus tem falado comigo. Alamassoura. Se você quer ser usado por Deus e desfrutar do melhor dele na tua vida, você tem que aprender a conviver com os olhares de agoeiro, com os olhares de inveja, de cobiça, e se manter puro. Aleluia! Você tem que olhar para a pessoa que não gosta de você, abençoar a vida dela e ainda dizer: eu te amo em Cristo Jesus. E não pode ser da boca para fora, tem que ser do fundo do teu coração, porque Deus não pode abençoar ninguém que não ande segundo os princípios da palavra dele. O homem que não caminha mediante a palavra cai, falha, erra, mas aquele que anda pela justiça, guarda a vida em santidade, as bênçãos do Senhor repousam sobre a vida dele. Esconde-te, Elias. Por quê? Porque vão querer te matar. Meu Deus. Todos nós temos um momento de ser escondido. Oh, Espírito Santo. Escondido da família, escondido de amigos, desprovido de bens materiais, desprovido de momentos de felicidade, porque o seu sonho um dia é ser usado na mão de Deus. Aleluia! Eu não vou ter muito tempo de entregar tudo que Deus tem no meu coração, mas aquilo que Deus me permitiu eu vou entregar. Haverá momentos que a sua família estará passeando, desfrutando do melhor, e você vai estar lá de joelho no chão, boca no pó, falando: Deus, me usa, Senhor, salva a minha família, me dá graça nesse trabalho que eu estou começando, seja no ministério, seja na minha vida familiar, sentimental ou profissional. Me ajuda. Obrigado, Jesus. Está escondido. Eu lembro um tempo que eu exercia a minha faculdade, não a de teologia, outra faculdade. Eu falei: Senhor, eu quero parar. Eu quero vender carro, moto, largar a faculdade para a África. Eu quero fazer a tua obra. E eu lembro que no período da faculdade, na hora do intervalo, eu ia lá para a janela, assim, na faculdade, e ficava olhando as igrejas, levantava minha mão, chorava, orava, eu falava: Deus, eu estou aqui aprendendo essas coisas. Eu queria estar na igreja, cultuando o Senhor, levantando a minha mão, derramando as minhas lágrimas e ouvindo os teus profetas falar comigo. E Deus falava: é um tempo de você ficar escondido, meu servo. Meu Deus. Eu ainda vou te levar. Atravessará estados, passará atlânticos, países, e levará a semente preciosa da minha palavra. Ou você acha que Deus te levantou apenas para cantar entre quatro paredes? Aleluia. Ou você acha que Ele te dá revelações da Bíblia Sagrada só para você? É para você alimentar multidões. É para você levantar a tua mão, abrir a tua boca e chamar o pecador a arrependimento e dizer: assim diz o Senhor na minha vida. Ele ficou escondido durante um bom tempo. O ribeiro se secou. O ribeiro secou. E aí, Elias, desce? Não, Deus não falou nada. Então eu vou ficar. Porque tem momentos que Deus fala para você: fique em tal lugar, irmão. Rasga o meu coração. Tem momentos que Deus fala para você: fica. Mas o ribeiro secou. O meu líder não vai com a minha cara. Parece que eu estou na igreja apenas somando. Escute. E parece que os olhos dos meus irmãos, que nem José falou, já não são benéficos para comigo. Você é um José no meio de Gade, de Levi, de Simeão, mas o propósito de Deus é com José. Você é mais um trigo no meio do joio, mas você é trigo dele. Se não tiver trigo, não tem joio. Deus vai usar esses recursos para poder te aperfeiçoar. Meu Deus, é desse jeito. Está seco o ribeiro, mas Deus falou alguma coisa? Fica. Parece que não gosta de mim, mas Deus mandou você sair? Fica. Eu vou largar qualquer coisa, né? Eu não quero mais circo de oração. Eu não quero mais o ministério do louvor. Está seco, pastor. Mas Deus falou, minha santa. Não, então fica, vaso. Maravilha. Melhor obedecer do que sacrificar. Porque se você obedecer, você pode andar no deserto. Deus vai mandar água para saciar a tua sede. Se você obedecer, pode faltar pão, pode faltar carne. Ele vai mandar cordonizes, Ele vai mandar maná todo dia, de manhã e ao atardecer na tua mesa. Não faltará nada. Ele ficou seco. Aí Deus falou para ele: Elias, desce.
porque eu vou dar chuva. E a Bíblia diz que ele desceu. E na hora que ele desceu, ele encontrou com Obadias. E o rei Acabe estava andando atrás de Elias. Só que escute aqui, irmão, que vai se revelar é algo tremendo. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir isso, mas isso é profético e forte para a tua vida. Quando ele desceu, o Obadias olhou e viu Elias, sabe o que ele fez? Se prostrou. Senhor, tu aqui? Ele falou assim, convém que você me leve até o rei Acabe. Mas sabe por que ele se prostrou diante de Elias? Reverência. Deus, quando Ele coloca alguém em algum trabalho, nós temos que reverenciar o nosso líder. Eu estou na mesma igreja desde meus 8 anos de idade. Sempre fui obediente, sem orgulho e sem soberba. Já era doutrinado na palavra, já tinha lido a Bíblia mais de 10 vezes. E às vezes o pastor consagrava qualquer um para dar aula de ensino bíblico. Eu sabia que não estava edificando a minha fé, mas eu ficava apreciado e obedecia. Se ele falava alguma coisa, eu obedecia. Agora tem pessoas, irmão, segura aí que eu vou entregar. Só porque canta bonito, porque prega, porque tem Bíblia, não respeita o pastor, não respeita o líder. Eu não vou na escola bíblica, eu conheço mais Bíblia que ele. Aí eu não vou também ajudar aquela irmã, parece que ela não sabe fazer as coisas. Mas quem que Deus colocou? Ei, aqui, irmão, na empresa que o líder olha e fala, aquele ali, ele é adulador, para não falar outra coisa. Eu creio que vocês entenderam. Aquele ali, ele é adulador, ele fica meio paparicando, eu vou pôr ele como meu amigo. Não, irmão, na igreja é Deus que soma, é Ele que subtrai, é Ele que reparte, é Ele que exalta, é Ele que abate, é tudo Ele que faz. Então nós temos que reverenciar a liderança que Deus colocou na igreja. Obrigado, Jesus. Eu detesto isso. O irmão lá, o líder ali. Não, é pastor, é diácono, é presbítero, é dirigente. Irmão, o que é isso aqui? Isso aqui é igreja. Isso aqui não é feira, não. Aqui tem que ter ordem. Tem pessoas que olham para mim, mas você é novo. Eu sou novo, mas eu nasci na igreja. O irmão lá, irmão é pastor. É pastor, é missionário. Tem que ter ordem na casa do Senhor. Eu detesto isso. Irmão, põe playback aí. Pastor, irmão, é pastor, irmão, temos que ter respeito. Porque quem vem de fora e vê que você está aqui há algum tempo para reverenciar seu líder, você acha que ela vai reverenciar? Não vai. Grande Deus. A ordem tem que começar na casa. Aleluia. A minha igreja tem poucos membros, mas eu já vou pregando, já vou falando, fica andando na igreja, obedeça os seus líderes, tem que obedecer. Porque eu quero, irmão, que está no meu coração, que nós venhamos crescer de uma forma sadia. Que você possa crescer de uma forma abençoada. Qualquer empresa que tem um crescimento rápido, sem estrutura, ela tem uma grande probabilidade de quebrar. Temos que ter reverência, temos que ter entendimento. Ele se prostrou e reverenciou. Ele falou, olha, convém que você me apresente até o rei Acabe. Obadias falou, mas Elias, andamos por todos os reinos. Não teve nenhum lugar que nós não fomos te procurar e fizemos as pessoas jurar que não te viram. Agora você vem e manda te levar até o rei Acabe? Não, eu sirvo ao Senhor. Tu não sabe que eu escondi 100 profetas de 50 em 50 e alimentei eles com pão e com água? Eu não vou fazer isso, dá de eu ir lá e o Espírito te arrebatar e te levar para outro lugar. O que vai ser de mim? Aí a palavra de Elias prevaleceu. Convém que você me leve até ele. A chuva Deus falou que ia dar, mas o desafio foi de Elias. Elias parou de frente com o rei Acabe e a multidão. Ele falou, amanhã, no Monte Carmelo, eu quero um desafio. O desafio não veio de Deus. O desafio veio do homem de Deus, de Elias. E ele fez o desafio, ele falou, amanhã faremos um sacrifício. O Deus que responder poder por fogo, todo Israel saberás que ele é Deus. Se é Baal, sigais a Baal. Se é o Senhor, sigai ao Senhor. O povo olhou e falou, boa é essa palavra. Aleluia. Agora escuta aqui, igreja. Tem momentos que nós temos que fazer desafios com Deus. Só que nós nos conformamos com as coisas. Meu marido não muda, meu ministério não cresce, eu não entendo a Bíblia. Tem tanta gente que lê tanto tempo a Bíblia e não entende. Faça desafio com Deus. Quem aqui já ouviu falar de Benny Hinn, um grande pregador que prega para 127 países? Quando o Espírito Santo o encheu na infância dele, sabe qual que era a diversão dele, irmão? Ele saía do trabalho na sexta-feira à tarde, entrava no quarto e começou a desafiar Deus. Ele ficava o dia inteiro lendo e orando. E a unção que Deus foi acrescentando sobre a cabeça dele fez toda a diferença. Ele fez um desafio com Deus. Você tem que fazer desafios. E lá vai um recado aqui. Uma área que mais nós sofremos é na área financeira.
E sabe, a única área que Deus dá liberdade na Bíblia e se é desafiado é no dízimos e oferta. Malaquias 3:10, vinde, trazei dízimos e oferta na casa do Senhor, para que haja mantimento, e fazei prova, desafios de mim. Então abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Faça desafio com Deus. Aleluia, Jesus. De manhã eles começaram a cortar o cordeiro, começaram a clamar o rei, começaram a clamar a Baal não respondia. O profeta Elias começou a zombar deles. Aí ele falou, agora é minha vez. Ao meio-dia, ele picou o cordeiro cevado, começou a pegar o altar, o altar que estava desmantelado, uniu o altar, as 12 pedras. E quando ele começou a pegar as pedras, aqui eu acho maravilhoso. Quando ele começou a trabalhar, pastores, e pegar as pedras, cada pedra simbolizava um. Ele foi lá e pegou Rubem, mais velho. Aí foi e pegou Gade. Foi pegando cada pedra que simbolizava uma tribo. Começou a pegar Benjamim, começou a pegar Naftali, começou a pegar a cada uma pedra. E quando ele começou a pegar as pedras e unir o altar e restaurar o altar, Deus falou no ouvido dele: Israel será o teu nome. Grande Deus. Israel, irmão, significa príncipe. Lutaste e prevaleceste. Gênesis 32:30. Lutaste com Deus e com o homem e prevaleceste. O nosso altar, a nossa vida tem que estar unida. E o altar tem que ter sacrifício. Nunca você vai ver uma igreja prosperar dividida. Grande Deus. Marcos capítulo 3. Se o reino estiver dividido, não subsistirá. Grande Deus. Se você quer fazer um trabalho, tem que ter união. Se você não se unir com a tua irmã, irmão, não vai crescer. Vai torcer contra e nunca vai crescer. É um trabalho de louvor, tem que ter união. É um trabalho na palavra, tem que ter união. Glória a Deus. Ô camarada, não dá para mim hoje, mas eu preciso de você, obreiro. Vai, dê o estudo, administra o culto. Por quê, pastor? Porque eu tenho um compromisso. Eu vou, pastor. Estou te ajudando. Aleluia. O irmão, não vai dar para mim fazer tal coisa. Dá para você administrar o louvor para mim? Dá para você varrer a igreja? Dá para você trocar água, ajudar a fazer tal coisa? Ah, mas você não vai, eu não vou, mas eu preciso que você vá. Aleluia. Aleluia, eu vou. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 7: se andarmos na luz, como na luz o Senhor está, temos comunhão um com o outro. E o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando você anda na luz, a cordonia, a comunhão, a emoná, a fé do Senhor em nossa vida. Irmão, nós estamos desfrutando um trabalho tão lindo em Capela do Alto como pastor. Deus começou a crescer, fizemos bazar 2 dias, e nesses 2 dias pessoas saíram do trabalho e ia correndo lá, já com a roupa do trabalho: pastor, eu quero ajudar a vender, eu quero ajudar a limpar a igreja. Hoje fizemos um trabalho, não tive tempo. Elas falaram: pastor, por favor, deixa tudo aqui que nós vamos limpar a igreja. Amanhã é ceia, descansa e você vai estar aqui. Meu irmão, está tendo comunhão. O povo vem de longe. A irmã olhou para mim antes de fazer uma visita. Uma irmã que a filhinha dela é retardada mental, tem discitimia crônica, o mesmo que eu tinha na minha infância. Ela falou, a Odélia falou para mim que se eu chamar ela vem. E nós estamos querendo ir. Eu falei: vamos, que a vitória, a bênção é dobrada. Irmão, comunhão. Tenha comunhão com o teu irmão. Aleluia. Ande junto. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Graças a Deus. Na hora que ele uniu o altar, fez o sacrifício, ele orou: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, derrame fogo sobre esse altar, para que todos saibam que o Senhor é Deus e o Senhor me enviou. Graças a Deus. Irmãos, eu tenho que finalizar. Sabe o que eu acho lindo nessa oração dele? Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó. Sabe por que um Deus de Abraão? Porque às vezes você está na casa do Senhor e você pensa que foi emoção essa palavra. Meu Deus. Você pensa que aquela profecia que você recebeu há 10 anos atrás foi algo que o pregador errou, se enganou. Aleluia! Você pensa que aquela oração que você fez lá no seu quartinho, que você pensa que esqueceu, que Deus não lembra de você, que nada aconteceu, aquele louvor que tocou no teu coração, foi emoção. Não, irmão, Deus, ele é um Deus de promessas. Deus de Abraão, Deus de promessas. Grande
Deus, aleluia. As promessas que Ele fez na sua vida, Ele não se esquece. Ele não é que nem um homem que anda com você e abençoa a tua vida, mas quando ele é exaltado, Ele esquece de você. Ele não é que nem um amigo que andava com você para cima e para baixo, conversava com você. Hoje ele casou, separou, está distante, nem liga para saber como você está. Ele não é que nem aquela irmã que te queria também por causa de qualquer coisinha, nem ligou para saber para você como estão os seus filhos. Ele não é. Ele é um Deus de promessas. Aleluia! Ele é um homem. Ele olha para um filho porque o filho está atrás de um brinquedo, quer uma bicicleta, ele quer um videogame, ele quer um PlayStation 2. E o pai fala assim: viu filho, no final do ano vai vir o Prolabore, 13º, e eu vou comprar para você. E de repente chega o final do ano, ele começa a receber tudo isso, até férias, mas não consegue cumprir a palavra dele. Mas ele falou só para dispensar o filho, para o filho parar de importuná-lo. Mas Deus não. Quando Deus ele faz promessa para você, Ele já tem uma mesa no deserto preparada para você. E aí, pastor? E aí que Ele vai colocar uma mesa, colocar os teus inimigos na plataforma e vai encher o teu cálice, vai ungir a tua cabeça. Os seus inimigos não vão morrer. Deus vai deixar eles com saúde, para que eles possam contemplar a tua vitória e glorificar a Deus pela tua vida. Ele é um Deus de promessas. Ele não erra, Ele não falha, não se engana. Ele não faz promessas para você parar de pedir negativo. Ele cumpre. Eu guardo essa palavra no meu coração. Apocalipse 19:11. E eu vi subir num cavalo branco e um cavaleiro que estava sobre o cavalo, e sobre a cabeça dele haviam diademas com muitos nomes, e escrito fiel e verdadeiro. Duas coisas o Senhor é para você nesta noite: Ele é fiel porque Ele cumpre as promessas dele, e verdadeiro porque Ele nunca engana ninguém. A Bíblia diz em Romanos 3:3: a nossa infidelidade aniquila a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, seja o homem pecador e Deus santo, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque fiel que prometeu para cumprir. É verdade. Ele é o Deus de Isaac, o Deus que cumpre, e o Deus de Jacó, que converte a maldição em bênção. Lamassouria, Rei Calamastéria. Tem pessoas aqui que choraram hoje. Era um momento de festa e você chorou. Mas Deus está falando: vou converter aquilo que era maldição para você em bênção. Aleluia. Ele vai converter. Ele vai restaurar a tua família, o teu ministério, a tua vida. Estejais de pé porque eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida.